Você não esquece porque não quer esquecer. Essa frase vai doer. E vai doer exatamente porque você sabe, no lugar mais fundo de você mesmo, que ela é verdadeira. Não estou falando de fraqueza. Não estou falando de dependência emocional, de apego excessivo, de falta de autoestima. Estou falando de algo muito mais antigo e muito mais silencioso do que qualquer diagnóstico consegue nomear. Estou falando de um vínculo que não se desfaz só porque alguém decidiu ir embora. Estou falando do tipo de presença que permanece mesmo quando o corpo já saiu pela porta e a chave já foi devolvida. Você chegou em casa hoje. Ou vai chegar. E vai existir um momento, provavelmente entre a porta e a cozinha, em que o silêncio vai te receber de um jeito que nenhuma pessoa consegue. Silencioso. Absoluto. Presente. Esse silêncio é sobre o que vamos falar. Não vou te dizer que vai passar. Não vou te dizer o que fazer. Não tenho soluções para te oferecer e não tenho promessas para fazer. O que tenho é isso, a capacidade de nomear o que você sente mas não consegue colocar em palavras. E às vezes, só ser nomeado já é suficiente para respirar. Se esse silêncio que estou descrevendo também faz parte da sua vida, talvez esse seja o seu lugar. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Fica. Não porque vai se sentir melhor, mas porque vai se sentir compreendido. E isso, no estado em que você está, vale mais do que qualquer conselho. Vamos entrar juntos nesse silêncio. Devagar. Como ele merece. Há algo que Flávio Gicovati repetia com uma clareza que poucos profissionais têm coragem de ter: a dor de amar alguém que te machucou não é um defeito seu. É a prova de que você amou de verdade. E amar de verdade deixa marcas. Não porque você é fraco, mas porque você foi inteiro. O problema não é que você não consiga esquecer. O problema é que ninguém te ensinou o que fazer com essa memória que não obedece. Ninguém te explicou por que o cérebro guarda com tanto cuidado exatamente aquilo que mais dói. Ninguém te disse que esquecer, nesse caso, não é o caminho. E que tentar esquecer à força pode ser uma das coisas mais violentas que você faz contra si mesmo. Existe uma diferença enorme entre curar e apagar. E durante muito tempo, você pode ter confundido as duas coisas. Esse vídeo não vai te curar. Mas talvez ele te ajude a parar de lutar contra algo que tem um propósito. Talvez ele te ajude a entender por que sua mente insiste em voltar. E talvez, só talvez, entender isso seja o início de uma relação diferente com a sua própria dor. A chave entra na fechadura. É um som pequeno. Mecânico. Você fez isso centenas de vezes sem prestar atenção. Mas existe um momento, depois de uma separação, em que esse som muda de natureza. Ele deixa de ser só um som e vira uma pergunta. Uma pergunta sem resposta. Uma pergunta que você não sabe nem ao certo qual é. A porta abre. E antes mesmo de acender a luz, você já sente. Não precisa ver. Não precisa ouvir. O corpo sabe antes da mente processar. Existe uma temperatura diferente no ar de uma casa que não foi habitada por duas pessoas durante o dia. Existe uma qualidade de silêncio que só existe quando alguém que costumava estar lá já não está mais. Você entra. Os seus passos ecoam de um jeito que não ecoavam antes. Não porque a acústica mudou, mas porque antes havia outro corpo nesse espaço absorvendo o som, criando ruído, ocupando o ar. Agora só há você. E o eco dos seus próprios passos soa estranho, como se você estivesse andando num lugar que não reconhece completamente, apesar de conhecer cada centímetro. Você bota a bolsa no mesmo lugar de sempre. As chaves no gancho. E por um segundo, a rotina te protege. O gesto automático, o lugar certo, a ordem das coisas. Por um segundo, é como se nada tivesse mudado. O corpo tem memória muscular e ele continua executando a coreografia de uma vida que já não existe mais na mesma forma. Mas aí você para. E olha. O sofá está no mesmo lugar. A mesa também.
Os objetos que eram de vocês dois ainda estão lá, dividindo o espaço com os seus, sem saber que o acordo que os unia já foi desfeito. Uma caneca dele ainda está na prateleira. Um livro dela ainda está na mesinha. Uma planta que compraram juntos num domingo de mercado ainda está viva, indiferente a tudo, crescendo como se o mundo ao redor não tivesse desmoronado. Esses objetos são cruelmente neutros. Eles não sentem falta. Não ficam tristes. Não percebem a ausência. Continuam sendo exatamente o que são, no mesmo lugar, com a mesma função, enquanto você passa por eles carregando um peso que eles jamais vão poder compreender. E tem algo de perturbador nisso. Algo quase injusto. Você vai até a cozinha. Abre a geladeira não necessariamente porque tem fome, mas porque a geladeira aberta é uma presença. É luz. É um som. É algo acontecendo num espaço que ficou pesado demais no silêncio. Você olha para dentro sem realmente ver o que está lá. Fecha. O som da porta da geladeira fechando é o único som por um longo tempo. Antes, esse momento existia de outro jeito. Tinha uma voz vindo de outro cômodo perguntando o que ia ter para jantar. Tinha um ruído da TV que alguém havia ligado antes mesmo de chegar completamente. Tinha o som de uma torneira abrindo, de um banho sendo tomado, de uma presença se instalando no espaço junto com a sua. Tinha o cheiro diferente de outra pessoa dividindo o mesmo ar. Agora tem você. E o silêncio que já não é mais neutro. O silêncio depois de uma separação tem uma textura específica. Não é o silêncio tranquilo de uma tarde solitária escolhida. Não é o silêncio aconchegante de quando você está descansando e o mundo está lá fora, longe, sem te alcançar. É um silêncio que pesa. Que ocupa espaço físico. Que você sente nos ombros, na garganta, no centro do peito. É um silêncio que lembra. Cada canto da casa guarda uma cena. Esse é um fenômeno que você não escolhe e não controla. O cérebro humano não armazena memórias de forma abstrata. Ele as ancora em lugares, em cheiros, em sons, em texturas. Então quando você passa pelo corredor, ele não vê só o corredor. Ele vê o corredor com ela passando de cueca de manhã. Ele vê o corredor com ela indo buscar água às 2 da manhã. Ele vê o corredor com ela parada olhando o telefone enquanto esperava você terminar de escovar os dentes. O corredor agora é um arquivo. E você percorre ele todos os dias. A cama é o lugar mais difícil. Não porque é onde a intimidade acontecia, embora isso também seja verdade. Mas porque a cama é onde o dia termina. É onde a performance para. É onde você não pode mais fingir que está bem, que está ocupado, que está superando, que está seguindo em frente. A cama é onde você deita e o silêncio finalmente te encontra de frente. O lado dela continua sendo o lado dela mesmo que ninguém durma mais lá. Você provavelmente não cruza para esse lado. Ou talvez cruze e imediatamente se arrependa. Não importa. De qualquer forma, a geometria da cama mudou. O espaço foi redefinido não pela ausência de um corpo físico, mas pela presença de tudo que esse corpo representava. O travesseiro ainda cheira a ela durante um tempo. Depois para de cheirar. E isso é pior. Porque enquanto o cheiro permanece, há algo concreto. Algo sensorial. Algo que o corpo pode processar como real. Quando o cheiro vai embora, resta só a memória do cheiro. E memória de cheiro é uma das coisas mais cruéis que existem. Você sabe que um dia aquilo estava lá. Você sabe exatamente como era. Mas não consegue mais acessar. A perda tem camadas. Você não perde a pessoa uma vez. Você perde em pedaços, ao longo do tempo, de formas que não avisam antes de chegar. Perde a primeira vez que chega em casa e ela não está. Perde quando o cheiro vai embora do travesseiro. Perde quando você instintivamente começa a contar uma história para ela e lembra no meio da história que ela não está mais lá para ouvir. Perde quando um filme te lembra dela e você não tem para quem falar sobre isso. Perde quando você fica doente e percebe que vai ter que cuidar de você mesmo sem ninguém do outro lado enviando uma mensagem perguntando se você precisa de alguma coisa. Cada perda tem o seu próprio timing.
A sua própria forma. O seu próprio peso. E o silêncio da casa é o palco onde todas elas acontecem. O apartamento que parecia pequeno quando havia dois agora parece imenso. É um paradoxo cruel, esse. O espaço não mudou. Os metros quadrados são os mesmos. Mas a percepção do espaço é completamente diferente quando você está sozinho nele contra a sua vontade. Quando a solidão não foi escolhida, ela ocupa mais espaço do que qualquer pessoa poderia ocupar. Você começa a desenvolver estratégias sem perceber. Liga a televisão assim que chega. Não para assistir. Só para ter barulho. Só para que o silêncio não seja absoluto. Deixa músicas tocando enquanto faz qualquer coisa, não porque quer ouvir música, mas porque precisa que o espaço sonoro esteja preenchido de alguma forma. Telefona para alguém no caminho para casa para que quando a chave entrar na fechadura você ainda esteja no meio de uma conversa e o silêncio não possa te receber com tanta força. Essas estratégias funcionam. Por um tempo. Até que você percebe que está com medo do silêncio da sua própria casa. E isso te diz algo sobre o que está acontecendo dentro de você que nenhuma distração vai conseguir apagar. Os fins de semana são diferentes dos dias de semana. Nos dias de semana há trabalho, há obrigações, há um ritmo que carrega o dia adiante mesmo que você não queira ser carregado. O dia tem compromissos que não perguntam se você está bem. Ele simplesmente acontece. Mas o sábado de manhã. O sábado de manhã, quando você acorda e não há nada que precise ser feito às pressas, quando o dia está aberto na sua frente como um campo vazio, o silêncio da casa fica com uma qualidade diferente. Mais densa. Mais longa. Você se lembra dos sábados de antes. Não necessariamente dos grandes sábados, dos momentos especiais, das datas marcadas. Você se lembra dos sábados banais. Do café feito sem pressa. De dormir mais um pouco porque não havia nada urgente. Da presença relaxada de outro corpo no mesmo espaço fazendo nada em particular. A banalidade do amor só aparece quando ele já foi embora. Quando estava lá, você talvez nem tenha percebido o quanto aquele sábado comum, aquele nada em particular, aquela presença sem evento especial era exatamente isso, uma forma de pertencimento. Uma forma de não estar sozinho no mundo. Agora você está. E o sábado de manhã sabe disso antes mesmo de você terminar de acordar. Existe um barulho que ninguém ouve. É o barulho da sua própria cabeça quando a casa está quieta e você não tem mais como fugir de você mesmo. É o volume da voz interna que passa o dia inteiro sendo abafada por obrigações, por reuniões, por tarefas, por qualquer coisa que mantenha o foco externo suficiente para não ter que escutar o que está acontecendo dentro. Mas à noite, esse barulho encontra você. Ele não pede permissão. Não anuncia que está chegando. Ele simplesmente está lá quando o silêncio externo cria espaço suficiente para ele aparecer. E o que ele diz? Ele repete. Essa é a função que mais incomoda, a mais incompreendida e a mais julgada por quem está de fora. A mente que não esquece quem te machucou não está te traindo. Ela está fazendo exatamente o que foi programada para fazer, processar um evento que ainda não foi completamente processado. Mas o problema é que o processamento parece tortura. Você fica revisitando a mesma conversa. O mesmo momento. A mesma frase que foi dita no tom errado. A mesma decisão que foi tomada sem que você pudesse fazer nada. A mesma cena que você assistiu sem entender completamente o que estava vendo até muito depois que ela já tinha terminado. E você refaz. Você reescreve. Você imagina como teria sido se você tivesse dito outra coisa. Se tivesse reagido de outra forma. Se tivesse percebido mais cedo. Se tivesse segurado mais. Se tivesse soltado mais antes. Isso tem um nome. Psicólogos chamam de ruminação. Mas esse nome clínico não captura o que é sentir isso de dentro. De dentro, não parece um processo cognitivo com nome técnico. Parece um tormento voluntário que você não consegue parar. Parece uma ferida que você insiste em tocar. Parece uma busca incessante por uma resposta que muda de forma toda vez que você acredita que está perto de encontrá-la.
Por que ele fez isso? Por que ela disse aquilo? Por que no final foi assim e não de outra forma? O que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito diferente? Essas perguntas giram. Não em linha reta, não em espiral organizada, mas de forma caótica, sobreposta, às vezes simultânea. E a mente que está tentando processar a dor vai buscar qualquer fragmento de memória que pareça oferecer uma pista. Vai revisitar conversas antigas. Vai interpretar retroativamente gestos que na época pareciam neutros. Vai construir narrativas que explicam, que justificam, que dão sentido. Porque dar sentido ao sofrimento é uma necessidade humana fundamental. A dor aleatória, a dor sem causa, a dor que não tem narrativa é a mais difícil de sustentar. A mente prefere uma explicação dolorosa a nenhuma explicação. Prefere se culpar a não ter resposta. Prefere construir um motivo, mesmo que o motivo doa, a viver com a incerteza de algo que simplesmente aconteceu sem uma razão clara. E aqui está um dos nós mais difíceis de desfazer. Você não consegue esquecer quem te machucou não apenas porque amou essa pessoa. Você não consegue esquecer porque sua mente ainda está tentando entender. E enquanto não entender, ela vai continuar voltando. Ela vai continuar revisitando. Ela vai continuar procurando. Não porque você é obcecado. Não porque você é fraco. Mas porque você ainda tem uma pergunta sem resposta que sua mente se recusa a abandonar. E a resposta talvez nunca venha. Essa é a parte que ninguém te prepara para aceitar. Que às vezes não há resposta satisfatória. Que às vezes as pessoas tomam decisões que te destroem por razões que fazem sentido para elas mas que jamais vão fazer sentido para você. Que às vezes o que aconteceu não tem uma narrativa que cabe numa explicação simples. Que às vezes a vida simplesmente rompe o que você achava que era inquebrável, sem aviso, sem justificativa à altura do estrago. Mas a mente não aceita isso facilmente. A mente prefere voltar do que concluir sem resposta. E então você volta. Você volta nas memórias boas também. E isso é cruel de um jeito diferente. Porque as memórias ruins têm pelo menos a função de justificar a dor. Mas as memórias boas não têm nada a oferecer exceto a prova de que o que você tinha era real, era belo, era valioso, e mesmo assim foi embora. Você se lembra de uma tarde qualquer. De um momento pequeno. De uma risada que surgiu sem motivo aparente. De uma mão que encontrou a sua sem que você pedisse. De uma presença que, naquele instante específico, fazia o mundo parecer um lugar que valia a pena habitar. E agora? Agora você está aqui. E essa memória boa dói mais do que qualquer briga que você poderia revisitar. Porque a briga pelo menos oferece raiva. E a raiva é uma forma de energia. A raiva ocupa o espaço com algo que se move, que tem direção, que pode ser direcionado para fora. Mas a memória boa oferece apenas saudade. E a saudade não tem para onde ir. A saudade é uma emoção que não tem ação correspondente. Você não pode fazer nada com ela. Não pode ligá-la para dizer que sente falta, porque isso foi a primeira coisa que você tentou e não funcionou ou não era mais possível. Não pode simplesmente parar de sentir porque não é assim que a saudade funciona. Não pode transformá-la em outra coisa na velocidade que as pessoas ao redor esperam que você transforme. Então ela fica. Ela se instala no silêncio interno com a mesma permanência com que o silêncio externo se instalou na casa. E você aprende a viver em volta dela. Não com ela. Em volta dela. Deixando um espaço que você não toca, que você não mexe, que você não convida ninguém para ver. Um espaço interno que é exclusivamente seu e exclusivamente dela, e que você carrega em silêncio enquanto o mundo ao redor continua achando que você está bem. Porque você está bem. Em público, você está bem. Você aprendeu a separar muito cedo. Aprendeu que o mundo não tem paciência para a dor que dura mais do que o socialmente previsto. Aprendeu que depois de um certo tempo, as pessoas começam a achar que você deveria já ter superado. Que a vida continua. Que tem muito mais pela frente. Que você precisa se cuidar. Que precisa sair.
que precisa colocar o foco em si mesmo. E você ouve tudo isso. E concorda educadamente. E vai para casa. E o silêncio te recebe de volta. Existe uma solidão que não aparece nas redes sociais. Não porque você esconde, necessariamente, mas porque ela não tem forma visual. Não tem foto. Não tem legenda. Não tem filtro que a capture. Ela existe na fronteira entre o sono e a vigília, quando você está adormecendo e por um segundo o cérebro baixa a guarda e uma imagem aparece que você não pediu. Ela existe na fila do supermercado quando você pega algo que ia comprar para vocês dois e percebe que agora só está comprando para você. Ela existe no intervalo entre uma tarefa e outra, nos 10 segundos em que você para antes de começar a próxima coisa e o silêncio interno aparece como um visitante que sempre está lá mas que você só vê quando para. Esses momentos não têm duração suficiente para virar texto. Não tem forma suficiente para virar conversa. Não tem intensidade suficiente para justificar uma crise. São pequenos. São dispersos. São a forma como a dor aprende a viver dentro de você sem te incapacitar, porque você precisava continuar funcionando e ela se adaptou. A dor é muito inteligente. Ela aprende o seu ritmo. Aprende quando você tem resistência baixa. Aprende que sexta-noite você está cansado e vulnerável. Aprende que domingo de tarde tem uma qualidade de silêncio diferente que ela pode usar. Aprende que certas músicas abrem uma porta que você tenta manter fechada. E ela usa tudo isso. Não com malícia. A dor não tem intenção. Mas ela tem precisão. Existe algo que acontece internamente que ninguém fala porque é difícil de admitir e o medo de esquecer. Ao mesmo tempo que você quer parar de pensar nela, você tem medo de um dia não se lembrar mais com clareza. Ao mesmo tempo que você quer que a dor pare, você tem medo de que quando a dor parar, o que sobrar seja um vazio maior do que o que você está sentindo agora. Porque a dor, por mais cruel que seja, é uma conexão. É a última forma de conexão que você ainda tem com aquela pessoa, com aquele tempo, com aquele version de você mesmo que existia quando havia dois. E sua mente sabe disso. Sua mente, naquele nível onde as lógicas não precisam ser racionais, prefere a dor ao vazio completo. Prefere sofrer a não sentir nada. E isso não é doença. Isso é profundamente humano. O abandono emocional silencioso é especialmente complicado porque não tem um evento claro. Não há uma briga decisiva. Não há uma revelação catastrófica. Há um afastamento que acontece em câmera lenta, tão devagar que você não consegue apontar quando exatamente começou, e quando finalmente você nomeia o que está acontecendo, já está completamente dentro disso. Foi quando ela parou de te contar os detalhes do dia. Foi quando você percebeu que estava dormindo de costas um pro outro sem que isso tivesse sido uma decisão consciente. Foi quando as conversas sobre futuro pararam de acontecer não porque houve uma discussão mas porque foram sendo adiadas até que o presente virou passado. O abandono silencioso não grita. Ele se retira. E você se abandona junto. Porque quando alguém começa a se retirar de dentro de você, você segue. Você vai diminuindo os seus próprios pedidos. Vai calibrando as suas próprias necessidades para ocupar menos espaço. Vai aprendendo a não pedir o que sente que não vai receber porque a dor de pedir e não receber é maior do que a dor de nem ter pedido. E aí você some de dentro de si mesmo. Sem perceber. Sem uma decisão consciente. Sem um momento em que você disse para si mesmo, vou parar de ser quem sou para que isso funcione. Foi acontecendo. E quando o relacionamento acabou, você não perdeu só a outra pessoa. Você perdeu também o pedaço de você que foi embora junto com ela. E agora você está sozinho numa casa vazia tentando entender quem é o você que ficou. Esse processo de reconhecimento é lento. É doloroso de um jeito diferente do luto da outra pessoa. É o luto de si mesmo. De partes que você cedeu sem perceber, que foram se tornando hábito, que foram se tornando identidade, que foram se tornando a forma como você funcionava dentro daquele contexto. E agora o contexto mudou e essas partes não sabem bem onde ficam. Você se encontra fazendo coisas que eram dela e te irritando com isso depois.
Você se encontra evitando coisas que eram suas antes de ela entrar na sua vida porque em algum momento você parou de fazer essas coisas e agora não sabe bem como voltar. Você se encontra no espelho às vezes sem reconhecer completamente o que está olhando. Não porque mudou fisicamente, mas porque a identidade também é construída em relação. E quando a relação muda, uma parte da identidade precisa ser reconstruída. E essa reconstrução não é empolgante como os livros de autoajuda descrevem. Ela é silenciosa, confusa, não linear e frequentemente solitária. Você não sabe quem é sem ela. Não porque seja dependente no sentido clínico, mas porque durante um tempo significativo da sua vida, o que existia em relação a uma presença específica. E essa presença foi embora. E agora você precisa aprender a existir novamente de forma que não inclua aquela presença como referência. Essa é uma das tarefas mais silenciosas e mais exaustivas que a vida pode colocar diante de alguém. Não vou te dizer que vai ficar bem. Não porque não acredito que o ser humano seja capaz de se reerguer. Mas porque essa frase, nesse momento, serve mais a quem a fala do que a quem a ouve. Serve para encerrar uma conversa desconfortável. Serve para devolver a sensação de controle a quem está assistindo de fora e não sabe o que fazer com a sua dor. Você não precisa de promessas agora. Você precisa de alguém que consiga ficar no mesmo lugar que você está sem correr para uma saída. E então eu fico aqui. Nesse silêncio que você conhece. Nesse silêncio que chega antes de você ligar a luz quando entra em casa. Nesse silêncio que habita ao lado da cama que não é seu. Nesse silêncio que sabe o nome de cada pensamento que você não verbaliza porque aprendeu que o mundo não tem espaço suficiente para eles. Você não consegue esquecer quem te machucou porque o que você viveu foi real. Não há outra explicação que seja tão direta quanto essa. Não há diagnóstico mais preciso. Não há intervenção mais necessária do que simplesmente nomear isso sem qualificativos, sem mais, sem porém. Foi real. Você amou de verdade. Você construiu de verdade. Você investiu de verdade. E quando algo real acaba, o rastro que ele deixa também é real. A tentativa de apagar esse rastro é a tentativa de apagar a prova de que você viveu algo que importou. E apagar o que importou nunca foi um ato de cura. Gicovat entendia isso de um jeito que a maioria das pessoas que fala sobre relacionamentos não entende. O sofrimento depois de uma separação não é um erro de funcionamento. É a consequência natural e inevitável de ter amado. Quem não sofre depois de perder alguém que amou não amou com profundidade suficiente para que a perda tivesse peso. O seu sofrimento é a medida do que você tinha. Não uma punição. Não um defeito. Não uma fraqueza que precisa ser corrigida. É a medida. E você vai carregar essa medida por um tempo. Não porque você quer. Não porque você está se recusando a seguir em frente. Mas porque a mente humana tem o seu próprio ritmo, e esse ritmo não obedece ao calendário que os outros estabeleceram para você. O silêncio que você está vivendo agora não é o inimigo. Eu sei que parece. Eu sei que você faz de tudo para preenchê-lo. Que a televisão ligada sem que você esteja assistindo é um sinal. Que o telefone sempre na mão é um sinal. Que a ocupação constante, o planejar demais, o fazer demais, o estar em todos os lugares ao mesmo tempo é um sinal. Você está fugindo de um silêncio que tem algo a te dizer. Não estou dizendo que você precisa parar e ouvir agora. Não estou dizendo que você está errado em tentar preencher. Sobreviver também é válido, e às vezes preencher é a única forma que você tem de sobreviver ao dia sem implodir. Mas existe um momento, que virá no seu próprio tempo, em que o silêncio vai parar de ser uma ameaça e vai começar a ser uma testemunha. Uma testemunha de tudo que você viveu. De tudo que você sentiu. De tudo que você perdeu. E de tudo que você ainda é apesar de tudo isso. O silêncio não vai te curar. Mas ele vai te mostrar o tamanho do que você carrega. E quando você conseguir olhar para esse tamanho sem precisar imediatamente diminuí-lo, sem precisar imediatamente transformá-lo em algo mais palatável, sem precisar se desculpar pelo tamanho da sua dor com quem está ao seu redor, alguma coisa vai mudar.
Não de forma dramática. Não com uma epifania que se parece com cenas de filme. Vai mudar da forma silenciosa como as coisas que são reais mudam. Devagar. Sem aviso. Em momentos pequenos que você só vai reconhecer depois. Você vai chegar em casa um dia e o silêncio vai ser um pouco diferente. Não porque ele desapareceu. Não porque você o superou. Mas porque você e ele já foram tão fundo juntos que já não há mais o que esconder. E quando você não tem mais nada para esconder do seu próprio silêncio, você começa a habitar a sua própria vida de um jeito que não sabia que era possível. Não um jeito feliz necessariamente. Não um jeito leve. Não um jeito livre de dor. Um jeito verdadeiro. E talvez isso seja tudo que o silêncio sempre quis te oferecer. Não uma resposta. Não um consolo. Não uma saída. Apenas a verdade de quem você é quando ninguém está olhando e quando a dor já não tem mais energia para fingir ser outra coisa. Você vai carregar essa pessoa que te machucou dentro de você por um tempo que você não controla. Vai carregar as memórias, as perguntas sem resposta, os momentos bons que doem mais do que os ruins, a saudade sem destino, a raiva que aparece e desaparece sem aviso. E em algum momento que você não vai conseguir prever, tudo isso vai começar a ocupar um espaço diferente. Não menor necessariamente. Diferente. Vai deixar de ser o centro e vai se tornar parte. Parte de quem você é. Parte do que você viveu. Parte da história que ninguém pode te tirar mesmo que tudo mais tenha sido levado. Você não vai esquecer. Mas vai chegar um dia em que lembrar não vai mais custar o que está custando agora. Esse dia não tem data. Não tem forma. Não tem instrução de chegada. Ele simplesmente vem. Como o silêncio que você já conhece. Quieto. Sem pedir licença. Presente.